Em 2025, no mês de agosto, eu vou completar 37 anos, sendo que eu invisto desde os 18. Então vejo que estamos falando de um período de quase 19 anos de investimentos e aprendizados que me levaram a, ao longo do tempo, evoluir como investidor. Lá atrás eu cometia muitos erros, hoje eu cometo muito menos. Ainda erro, isso sempre vai acontecer, até porque a gente está falando sobre precificação de ativos olhando o futuro, e ninguém sabe prever o futuro. Agora, alguns erros básicos e fundamentais que podem afetar bastante a sua rentabilidade, eu já não cometo mais. E é sobre isso que eu vou falar aqui no vídeo de hoje, porque eu tenho certeza que entre os 5 erros citados, pelo menos um deles você está cometendo hoje. E antes de abordar o primeiro desses 5 erros, eu quero lembrar que no dia 7/4, ou seja, daqui a pouquíssimo tempo, cerca de 2 semanas, eu vou abrir a turma 30 do Viver de Renda, meu curso de educação financeira, onde eu pego até mesmo o mais completo leigo e transformo esse indivíduo no investidor de verdade, capaz de tomar suas próprias decisões e alocar de maneira a diversificar sua carteira em ativos, moedas e até países. Lá a gente fala de Brasil, fala de exterior, há uma equipe de suporte que responde todas as dúvidas do aluno durante um período de 12 meses, de modo que se você entrar no curso, assistir às aulas e tirar as dúvidas, não tem como você não aprender a investir. Lembrando ainda que para essa turma 30, um número especial redondo, eu separei 2 bônus especiais. O primeiro deles é a participação na gravação de um episódio do podcast Os Sócios. Para essas pessoas, as 300 primeiras inscritas será ao vivo, mas como eu disse, é só para os 300 primeiros. Sendo que nesse episódio o pessoal vai ganhar também uma edição nova do meu livro, em capa dura, autografada por mim. Vou colocar aqui na tela a prévia de como ficará a capa. E aí eu lembro do seguinte, o Viver de Renda tem só 1.200 vagas, todos os alunos recebem um livro autografado em casa, mas esse livro especial com participação na gravação do episódio dos Sócios, como assistência, ouvindo, é só para os 300 primeiros. E para quem está no link de pré-inscrição, a gente abre 1 hora antes dos demais, quando eu coloco o link realmente em rede social. Então, se você quer concorrer a esses bônus, vale a pena entrar no link aqui abaixo. Isso vai aumentar bastante sua chance de ficar entre os 300 primeiros inscritos. Dado esse recado importante, agora vamos aos erros, começando pelo primeiro, que costuma afligir mais investidores iniciantes, que é tentar acertar topos e fundos no mercado. Eu sempre digo que eu não estou aqui para comprar no fundo, ali acertando o bombom da mosca e vender no topo da alta, né? Não digo nem que eu vou comprar na baixa e vender na alta, eu só quero comprar por um preço e quando chegar a hora de vender, por perda de fundamentos, por exemplo, e preço é um desses fundamentos, eu quero vender por um preço mais alto, eu quero ter lucro. Só que nem sempre eu fui assim. Lá atrás eu lembro que eu cometia o seguinte erro, quando uma ação subia, eu me apressava para realizar o lucro. Até porque eu tinha pouco dinheiro, então esse lucro ficava abaixo daqueles 20 mil no mês, era lucro isento. Só que quando uma ação caía, e essas quedas poderiam acontecer por diversos motivos, mas poderia ser porque a empresa perdeu os fundamentos. E eu simplesmente não vendia. Eu falava, não, fica pro longo prazo. Ou seja, o que dava lucro eu realizava no curto prazo, o que dava prejuízo eu carregava pro longo. Só que o investidor que faça isso por tempo suficiente vai acabar tendo uma carteira recheada de papéis que ele não gostaria mais de carregar. E todos eles dando prejuízo, porque tudo que subiu, ele vendeu. Usando palavras do Peter Lynch, um mega gestor americano, para quem não conhece a história dele, eu vou resumir aqui, mas um período de 13 anos, de 77 a 90, à frente do fundo Fidelity Magellan, o Peter Lynch conseguiu uma performance média de 27,2% ao ano. Ou seja, se você emprestasse 100 mil dólares para o Peter Lynch, ao final de 13 anos, ele te devolveria 2,8 milhões. E esse camarada altamente vencedor falou o seguinte, ficar vendendo o que sobe e comprando só aquilo que caiu de preço é como ter um jardim onde você corta as rosas e fica regando as ervas daninhas. E mencionei o caso do Peter Lynch aqui também por um outro aspecto. Alguns de vocês devem pensar, nossa, Bruna, não quero nem aprender a investir eu mesmo, só me aponta aquilo que seria o equivalente ao Peter Lynch aqui no Brasil. Eu vou investir o dinheiro no fundo desse cara. Mas isso não seria o suficiente, porque as pessoas ainda têm esse comportamento de tentar acertar topos e fundos ao investir via veículos, como fundos de investimento. Só que geralmente elas acertam o contrário. Prova disso que aconteceu com os cotistas do fundo do Peter Lynch. A maior parte deles perdeu dinheiro, ou seja, eles escolheram um veículo altamente vencedor, num mercado altamente vencedor, mas geralmente faziam isso quando? Investiam no fundo quando o Peter Lynch saía na capa de alguma revista, por conta da ótima performance do ano anterior. Depois disso, aconteceu algum tipo de retorno às médias, né? Os mercados sobem, mas depois eles caem, para depois subir novamente. Pelo menos o mercado americano tem esse tipo de trajetória, outros mercados já não podemos falar a mesma coisa. E aí quando você tinha esse retorno à média, o pessoal vendia, ou seja, eles compravam na alta e vendiam na baixa. Muitas vezes acertavam um topo e depois acertavam um fundo, mas querendo tirar dinheiro. Sendo que se eles deixassem o dinheiro parado, eles teriam ganho muito mais no longo prazo. Aliás, teriam ganho alguma coisa, já que a maioria teve prejuízo. De modo que, como que eu faço hoje? Deveria ser uma regra para você, ao invés disso tentar acertar topos e fundos. Você simplesmente compra aquilo que tem fundamento e está num preço atraente e vende aquilo que não tem mais fundamento, sendo que uma subida de preços que coloca aquela empresa num patamar muito mais caro do que ela deveria estar, é uma perda de fundamentos. E aí, fazendo isso, você vai vender algumas empresas com prejuízo, porque pode ser que uma perda de fundamento seja simplesmente um negócio era monopolístico, agora vai ter muita concorrência, e ela vai cair de
preço, e aí você vai vender com prejuízo, por exemplo. E outra perda pode ser porque a empresa subiu demais, a ponto de ficar tão cara que simplesmente não é lógico manter aquele investimento. Que é inclusive um caso que eu posso contar para vocês, que eu tive na minha carteira quando eu fui acionista do Banco Inter. Quem acompanha o canal há mais tempo, e há mais tempo eu digo, sei lá, 5 anos. Talvez se lembre disso. Eu comprei Banco Inter pouco depois do IPO, fui carregando a posição, vendi um pouquinho depois de algumas subidas em que a empresa já estava ficando mais cara. E quando eu digo mais caro para os recém-chegados no mundo dos investimentos, não estou falando de 15 vezes lucro, 20 vezes lucro, que seria uma empresa cara hoje na Bolsa Brasileira. Eu estou falando de 100 vezes lucro, 200 vezes lucro. Quando o Banco Inter chegou a 2.000 vezes lucro, e isso aconteceu no ano da pandemia com governos injetando muito dinheiro, o que eu acreditei que levaria até inflação, muita gente naquela época falou que isso não aconteceria, e inflação leva a juros mais altos, eu falei, acho que eu vou me desfazer da minha posição. E eu vendi Banco Inter, sem querer acertar topos e fundos. Nessa última venda, eu tive um lucro de 600%. Pô, Bruno, muito bom, né? Sim, realmente muito bom. Mas sabe o que aconteceu logo depois? Banco Inter subiu mais 100%. Se eu tivesse segurado um pouco mais, um período de alguns meses, eu teria feito 1.200% com aquela posição. Caramba, então você errou por não ter tentado acertar o topo? Na verdade, eu deixei de ganhar mais dinheiro, mas não digo que eu errei, porque pouco tempo depois disso, o Banco Inter começou a cair bastante. Vamos lembrar que os juros no Brasil saíram de 12 para chegar a quase 14. As ações valorizaram mais de 80%. Lembrando que se você segura algo que cai 80%, apenas para recuperar o preço anterior é preciso subir 400%. Você tinha 100, virou 20, para o 20 virar 100 de novo, faltam 80, né? Então tem que multiplicar por 5, o que dá 400% de retorno. Então, seguindo essa regra de vender quando perde o fundamento, nem sempre você vai estar totalmente feliz. Mas no longo prazo, ela tende a funcionar muito mais do que simplesmente tentar adivinhar topos e fundos. Indo agora para o segundo erro, ele tem a ver com diversificação. Está no fato de você ignorar a diversificação, sobretudo em certas classes de ativos, ou exagerar na diversificação quando pensamos em outras. De modo que existe um certo meio termo. E para isso basta pensar em termos matemáticos. Primeiro vamos pegar a renda fixa. Renda fixa, para quem não sabe, é simplesmente emprestar dinheiro para alguém. Essa ideia de que na renda fixa você sabe o quanto vai receber. Não, você não sabe. Se você coloca dinheiro na Selic até 2030, você não sabe a Selic nos próximos 45 dias. Até tem um cheiro disso, né, por conta de previsões que o mercado faz, e em prazos mais recentes ele costuma acertar mais. Agora, passando disso, ele já erra pra caramba. Se você bota no IPCA+, a mesma coisa, ninguém sabe IPCA futuro. No pré-fixado eu sei, de maneira nominal, mas não sabe realmente o valor do dinheiro. Então, renda fixa não tem a ver com quanto você vai receber no futuro. Não é assim que funciona. A renda fixa é só um empréstimo que você faz para alguém que determina uma forma de te pagar. E aí vamos pensar, por exemplo, que eu emprestei dinheiro para 10 pessoas. Eu tinha 10 mil reais, emprestei 1.000 para cada uma dessas 10 pessoas, de modo que elas tivessem que me pagar 10% no período de 6 meses, ou seja, emprestei 1.000, voltaria 1.100. Se tudo desse certo, eu teria um ganho de 10% no geral, meus 10 mil teriam virado 11 mil. Porém, embora 9 dessas pessoas tenham me pago religiosamente, teve uma que me deu um calote. Então veja que por conta de um único calote, R$ 1.000 que não voltaram, ainda que eu tenha obtido lucro nas 9 operações anteriores, os meus 10 mil foram reduzidos para 9.900. De modo que fica muito nítido que na renda fixa, como você fala de emprestar dinheiro para alguém, se essa pessoa não paga, o seu prejuízo pode ser de 100%, é preciso diversificar muito, diria até pulverizar sua carteira. Agora, na renda variável, essa pulverização seria um erro, se a gente fala, por exemplo, de ações. Se você pega os gestores mais bem-sucedidos, eles costumam carregar alguma coisa em torno de 15 papéis na carteira. E talvez nem tenham feito cálculos matemáticos para isso, é só uma questão de poder acompanhar mais de perto essas empresas. Mas com base na matemática, a gente chegaria num resultado parecido. Se a gente, por exemplo, ordenasse as ações que tiveram melhor desempenho no índice Bovespa no último ano. E essa lista vai mudar de tempos em tempos, nem vale a pena focar nos nomes, nos papéis, mas apenas no efeito. Concorda comigo que se você tivesse colocado todo o seu dinheiro na ação que mais subiu, você teria ganho mais? Agora, todos sabem que é imprudente colocar todo o dinheiro da renda variável em uma única empresa, é correr muito risco. Ela pode chacoalhar pra caramba, ainda mais dependendo do setor. Então seria interessante diversificar. E aí, se você diversifica entre os dois nomes que mais subiram, você perdeu um pouco de rentabilidade, comparado a comprar somente o nome campeão. Mas o que você perde em rentabilidade, você acaba ganhando em termos de segurança. Até porque esses papéis podem ter comportamentos meio opostos, dependendo dos setores. Ao diversificar em 3, novamente você abre mão de um pouco de rentabilidade para ter menos volatilidade. Em 4 a mesma coisa, em 5, em 10. O único ponto é que se você for diversificar em 30 papéis, você vai estar abrindo mão de muita rentabilidade, porque
ao invés de poder colocar mais dinheiro no primeiro, no segundo, no terceiro nome, você está colocando no 30º, enquanto a volatilidade da sua carteira já não cai tanto, porque já são 30 papéis. E ainda que fossem 80, como por exemplo, mais ou menos um ETF de Bovespa. O fato é que a bolsa vai chacoalhar. Então perceba que ao ter muitas posições em renda variável, você acaba indo para um retorno mais ou menos igual de um ETF, com muito mais complexidade para gerir essa carteira, sem uma redução de volatilidade. De modo que veja que ter pouca diversificação em renda variável é ruim, ter muita também é ruim, ter alguma coisa no meio do caminho é bom. O que seria esse meio do caminho? Entre 10 e 15 papéis é um número interessante. Se você quer um argumento um pouco mais técnico, nos seus trabalhos que no final levaram ao Nobel, o Markowitz falava que o porquê diversificar é estritamente matemático. Se você tem uma carteira diversificada, o retorno da carteira é simplesmente a média do retorno dos ativos. Sendo que a volatilidade média da carteira não necessariamente é a média, porque você pode ter ativos que se comportam de uma maneira diferente, tendendo a diminuir a volatilidade da carteira, porque enquanto um está subindo, o outro está caindo. Eu sempre digo que uma carteira bem montada, ela nunca está subindo todo ao mesmo tempo ou caindo ao mesmo tempo, de maneira que você não tem grandes oscilações. E depois de toda essa explicação, eu te pergunto, como é que está a sua carteira? Porque tem muita gente que concentra demais em renda fixa e pulveriza na renda variável. Consegue ter mais ações do que um ETF. Nosso terceiro erro é não se atentar para a parte tributária. Esse é um investidor que não conhece as regras de isenção, como poder vender 20 mil em ações por mês, ainda que tenha lucro e não pagar imposto, 35 mil em criptomoedas. Para quem gosta de ouro, você pode vender 20 mil em ouro também. Não entende como funcionam as tabelas regressivas de imposto de renda, isso tanto para renda fixa quanto para previdências privadas, onde quanto mais tempo você passa, menos imposto você paga. E até por conta disso, comprar títulos públicos via um ETF costuma ser mais interessante do que comprar um título público via o Tesouro. Além da questão da diversificação entre vários títulos, lá é sempre 15%. Um título público começa em 22,5%. Mas esses são até pequenos pontos comparado aos 3 que eu julgo maiores nesse caso. Que é, primeiro, não utilizar compensação de prejuízo. Lembra lá do erro 1? No cara que fica sem querer vender uma posição onde ele perdeu o dinheiro, ainda que tenha perdido o fundamento. Ele está sofrendo do viés de aversão à perda e fica vendendo só as vencedoras. Algumas vezes até dependendo de quanto ele venda, pagando imposto sobre as vencedoras enquanto tem prejuízo que ele não quis realizar. Se ele realizasse o prejuízo, ele não precisaria pagar imposto nas posições vencedoras. Poxa, mas o prejuízo é muito grande. Ele pode anotar aquilo como um ativo, usando sua declaração de imposto de renda para isso, de modo que quando ele tiver lucros futuros, ele não paga imposto e não tem prazo de expiração disso. Ao usar bem a compensação de prejuízo, o investidor sempre pode tirar da carteira dele aquilo que ele entende que não tem fundamento. Ele para de ficar ancorado no preço do ativo que ele pegou e simplesmente não tem mais fundamento e o preço desabou. Além de, obviamente, não ter que pagar a DARFs a troco de nada, né? De um ganho que na verdade não é real quando ele vende uma posição lucrativa, já que ele tem prejuízos na carteira. Um outro erro grande também acontece com o pessoal que investe via fundos. Porque quando eles pegam lá naquele site de comparação do desempenho dos fundos, eles esquecem que naqueles sites você tem a incidência de taxa de administração e taxa de performance. Mas o que não aparece no site é o efeito dos impostos. Pô, mas o imposto é só no resgate, Bruno, vai ser igual para todo mundo. Não, não vai ser igual para todo mundo e não é só no resgate, porque há vários fundos que sofrem a cobrança do chamado come-cotas, como por exemplo os fundos multimercado, fundos de renda fixa. E esse come-cotas, para quem não conhece o termo, é um adiantamento do imposto de renda que você paga a cada 6 meses, final de maio e de novembro, que pega no mínimo 15% do seu lucro. Sendo que esse lucro nem é real ainda, porque você não tirou isso e foi gastar. Eu considero esse imposto extremamente nocivo porque veja o seguinte, você colocou R$100 num fundo, aí foi para 150. Chegou em maio, eles cobram come-cota sobre esses 50. Aí depois esse valor foi para 180. Chegou em novembro, você paga imposto sobre a diferença de posição de maio para novembro. E aí isso vai avançando, mas aí veio uma crise. Depois de 3 anos nesse fundo, você pagou o imposto 6 vezes. E a sua cota cai para R$90. E aí você desespera e quer tirar o dinheiro do fundo. Você tira com prejuízo de R$10, enquanto ao longo do tempo você pagou imposto 6 vezes, sobre um ganho que você não utilizou. Mas essa é a pior hipótese. Indo para um fundo que é vencedor, que não tem essa hipótese de queda, perceba que um outro veículo de investimento que não tivesse o efeito desses impostos teria um melhor desempenho, como por exemplo uma previdência. Há previdências que têm carteiras muito parecidas com a desses fundos de multimercado, tem um desempenho parecido quando você compara na tela, mas pela ausência do come-cotas, na verdade o desempenho real é muito maior. E aí tem que lembrar da tabela na previdência, se vale mais a pena progressiva ou a regressiva para o seu caso. Há diversos vídeos aqui no canal falando sobre o assunto. E eu não vou me estender porque é um tema mais complexo, mas para quem quiser tem informação aqui. E o último desses erros tributários é o pessoal que pode fazer um PGBL e não faz. Porque esse cara deixaria de pagar imposto sobre 12% da renda tributável anual que ele tem. Se você ganha 100 mil, ao invés de pagar os 27,5 sobre os 100 mil, né, tem os redutores, etc., mas é essa alíquota, você pagaria só sobre 88 mil, podendo investir 12 mil em um veículo
veículo que pode ter uma boa rentabilidade. Basta escolher bem. Pô, Bruno, mas eu fico sem pagar imposto sobre isso? Não, você paga sobre esses 12 mil, mas não agora. Só quando for retirar o dinheiro da Previdência. O que pode acontecer daqui a 10, 20, 30 anos. Sendo que quando você for retirar, esse dinheiro vai estar muito maior e a alíquota de imposto pode ser muito mais baixa do que a que você pagaria na sua renda. Na tabela regressiva de imposto de renda, uma alíquota de 10%, por exemplo. Ah, mas a alíquota na Previdência PGBL incide sobre tudo, né? Sim, porque ia incidir uma alíquota de 27,5% sobre esse dinheiro que você investiu. Então é sobre tudo, mas é quase como se te dessem opção. Você prefere pagar imposto hoje ou daqui a 30 anos? Sendo que daqui a 30 anos você paga só 10 ao invés de pagar 27,5%. Para quem pode fazer, é realmente muito bom. A única questão é que PGBL não é para todo mundo. E aí fica o convite para que vocês possam ver o vídeo de Previdência. Quarto erro, e talvez esse seja o maior, porque ele pode literalmente tirar do jogo, é você negligenciar a incerteza na sua vida. Há diversas pessoas que começam a investir sem, por exemplo, ter uma reserva de emergência. E aí quando algo acontece, e essa emergência ela pode ser não só na sua vida pessoal, mas ao mesmo tempo no mercado, uma pandemia, por exemplo, e aí você é afetado em todas as áreas, tem que tirar o dinheiro do mercado e vende no pior momento possível. Mas a reserva de emergência é só uma parte dessa equação. Eu costumo falar que, na minha visão, existe uma tríade para que você possa diminuir a incerteza na sua vida. A primeira parte dela é essa reserva de emergência, para que você possa lidar com imprevistos que naturalmente irão acontecer ao longo do tempo, né? Podemos falar até que o imprevisto ele é previsível, você não sabe o que vai acontecer, mas sabe que uma hora você terá algum tipo de imprevisto pelo caminho. Então essa reserva com mais ou menos 6 meses da sua renda ou do seu custo de vida, depende de quem você segue, né? Para boa parte dos brasileiros tanto faz, porque um é igual ao outro, deveria estar em algo muito líquido e muito seguro, que por ser muito líquido e muito seguro, não vai ser aquilo que vai ter mais rentabilidade na sua carteira, não deveria ser, mas você abre mão de um pouquinho de rentabilidade para ter esses dois itens, liquidez e segurança. A previdência privada também é um ponto dessa tríade, já que, por exemplo, num evento extremo, ela não entra em inventário, vai direto para quem você colocou como beneficiário, e para aquelas pessoas que escolhem, ao invés de ficar tirando o dinheiro da previdência quando quiser, contratar algum esquema de renda na seguradora, você passa a ter um pagamento que pode ser, por exemplo, até vitalício. O que eu particularmente não acho a melhor das escolhas, mas pode ter um papel no planejamento financeiro de uma pessoa. Eu li um livro há algum tempo chamado Morra Sem Nada, inclusive fiz um podcast sobre ele lá no Sócios, vou deixar o card aqui para quem quiser ouvir, onde ele falava que muitas pessoas negligenciavam esse risco de longevidade. O cara separava um certo dinheiro para viver na fase da aposentadoria e aí gastava tudo e ficava vivo mais tempo do que isso. Jorginho Guinle foi um exemplo disso aqui no Brasil, sendo que ele poderia ter travado um certo retorno através de uma previdência privada, com pagamentos vitalícios, de modo que ele não saberia quando iria morrer, mas até o advento da sua morte ele teria algum tipo de recebimento. Como eu disse, não é a opção que mais agrada, pelo menos na minha visão, mas isso é subjetivo, né? Para algumas pessoas isso pode servir. E o ponto que fica entre esses três, tão importante quanto os outros dois, é a questão de um seguro de vida. Poxa, Bruno, mas eu já fiz a reserva de emergência, ela me ajuda a lidar com imprevistos. Mais ou menos, né? Porque depende do tamanho do imprevisto e de quando ele acontece. Se você está assistindo esse vídeo agora e vai começar a juntar sua reserva, já saiba de uma coisa, vai demorar um tempo para completá-la. Se você poupa 10% daquilo que você ganha por mês para reserva e você quer ter, por exemplo, 6 meses de remuneração, repare que de 10 em 10%, sem contar os rendimentos, você levaria 10 meses para ter uma remuneração, 20 para ter 2, 30 para ter 3, 40 para ter 4, 50 para ter 5 e 60 meses para completar a sua reserva. Com os rendimentos, um pouco menos do que isso, mas veja que esse período de 60 meses são 5 anos. E se durante o caminho você tem algum problema de saúde ou sofre um acidente grave, o seguro de vida está lá para isso. E esse é um ponto que muita gente negligencia. Primeiro que as pessoas pensam, eu não preciso de seguro de vida porque eu sou solteiro, não tenho dependentes, meus pais têm a vida bem resolvida, então se algo acontecer comigo não tem por que eu dinheiro ir para eles. Não vou pagar esse valor agora. Mas o ponto é que o seguro de vida não serve só no caso de morte para garantir os seus dependentes. Ele também te ajuda no caso de uma doença grave ou de um acidente, que podem inclusive prejudicar sua capacidade laborativa daquele evento em diante. E aí veja o seguinte, boa parte do pessoal que acompanha aqui o canal ainda são pessoas jovens, abaixo dos 35 anos. Não que quem tem 40 não seja jovem, tá? Mas eu tô falando de gente bem jovem. E todos vocês têm uma certa curva patrimonial que vai ser preenchida ao longo da vida. Geralmente a gente começa uma vida profissional ganhando menos dinheiro e vai tendo remunerações mais altas com o passar do tempo. Alguns, por exemplo, poderiam fazer coisas grandiosas. Eu sempre comento, né, quem é mais rico, Warren Buffett, que tem os seus 160 bilhões de dólares, mais 94 anos, ou um jovem de 20 anos, que não tem dinheiro nenhum. Se a gente for contar a riqueza como apenas dinheiro, é o Buffett. Mas eu te pergunto, você gostaria de ser qual dos dois? Um senhor de 94 anos ou alguém com 20? Eu preferiria ter 20. Então veja que de maneira subjetiva, esse jovem de 20 anos pode ser mais rico do que o Buffett. E talvez até de maneira objetiva, porque vai saber o que ele vai fazer ao longo da sua vida. A chance estatística é pequena, né? Porque o Buffett é o Buffett. Mas ele pode ficar muito rico, ele tem toda uma curva patrimonial a ser preenchida. Só que se algo acontece no meio do caminho, e esse jovem não pode mais trabalhar como antes, aquela curva que iria crescer, ela tem uma outra direção, ela fica mais flat, fica mais paralela ao solo, vamos colocar assim. E é nesse ponto que entra o seguro de vida. Você paga pouco para se proteger dessa pequena chance
chance, porque com a maioria de vocês aqui do canal isso não vai acontecer, de se proteger de um grande mal. Agora, se esse mal se materializa, e sempre que eu falo de seguro e eu vou nos comentários, muitas pessoas colocam histórias, né, sobre como o seguro ajudou, você recebe um grande valor para poder lidar melhor com aquele problema. E se você ficou curioso para saber o preço de um seguro para o seu caso específico, eu vou lembrar que nós temos a Asus, uma InsurTech 100% transparente, muito simples de ser utilizada, parceira aqui do canal que pode te ajudar com isso. Aí você consegue cotar na hora. E para quem quiser mais ajuda ainda, eu vou deixar um link aqui na descrição, onde você pode entrar em contato com um especialista em seguros da Portfel, que vai te ajudar no dimensionamento do seguro adequado para o seu caso específico. Chegando agora ao quinto e último erro, como eu entendo que deve ter ficado claro para boa parte da audiência do canal ao longo do tempo, é acreditar que você já sabe o suficiente sobre investimentos. Ninguém pode cair nesse erro, até porque o mercado, embora muita coisa não mude de um ciclo para o outro, diria que a metodologia, a maneira de encarar o mercado, ela meio que permanece a mesma. Agora, você sempre tem um surgimento de coisas novas, produtos financeiros novos. Se eu pego lá atrás, quando eu comecei a viver de renda, não existia o Tesouro Renda Mais, o Educa Mais, as previdências privadas ainda eram, a grande maioria, muito ruins, porque eram dominadas pelos grandes bancos, as taxas dos produtos eram muito altas, você quase não tinha ETFs na bolsa de valores, e investir fora era um negócio que era de outro mundo, extremamente complicado. As corretoras cobravam ainda 15, 16 reais de taxa de corretagem. Então o mercado foi mudando ao longo do tempo, novos produtos foram surgindo. A bem da verdade, apareceu todo o mercado novo, que é o de criptoativos. E citando o caso específico de cripto, aqueles que entenderam que não sabiam o que estava acontecendo e foram primeiro estudar, acabaram sendo muito bem recompensados por isso. Imagine o quanto seria interessante você poder voltar no tempo, não digo nem para 2010, né, bem o comecinho do Bitcoin, mas para 2015, onde já tinha gente falando de Bitcoin. Eu escrevi no meu site sobre isso em 2014, e poder começar a juntar suas moedas. E uma das coisas que me ajudou a descobrir esse ativo antes de muita gente foi o fato de que eu não paro de olhar para o mercado o tempo todo, pensando que ainda tenho muito a aprender. Entre aquelas linhas de extremos, onde você tem de um lado o chamado efeito Dunning-Kruger, que é o fato de uma pessoa que sabe pouco achar que sabe muito, e do outro a síndrome do impostor, do cara que sabe muito achando que sabe pouco, eu prefiro estar na síndrome do impostor do que no efeito Dunning-Kruger. Embora também não seja tão interessante você não ter confiança nas próprias ideias, né? Só não acho que confiança demais também, às vezes, pode não ajudar. E aí que entra a questão da diversificação, por exemplo. Mas o fato é que, como um bom investidor, você deveria estar estudando sempre para entender cada vez mais sobre o funcionamento do mercado e do mundo. Porque a gente pode entender que o retorno dos investimentos é simplesmente um prêmio que o mercado te dá por entender como o mundo funciona antes dos demais.